Muito bem, meus irmãos, eu tenho certeza que todos nós já estamos abençoados por tudo aquilo que nós realizamos e por tudo aquilo que ouvimos aqui. Mas eu ainda tenho um pouquinho de tempo, já são 8h18, então eu não vou demorar muito, mas eu preciso compartilhar com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 19, versos 13 a 15, eu leio na Nova Versão Internacional, e a gente vai compartilhar um pouquinho a respeito do tema Acolhendo como Jesus. Eu quero, com base nesse texto, despertar a nossa atenção para a necessidade de, conforme o exemplo trazido pelo Senhor Jesus Cristo, então termos esse olhar acolhedor, não só para os autistas. Então, os autistas são o tema principal do dia de hoje, mas todos os atípicos e todas as famílias atípicas. Então, nós vamos ler o Evangelho de Mateus, Mateus 19, versos 13 a 15. O texto nos diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Acolhendo como Jesus. O texto registrado no Evangelho de Mateus descreve o final do ministério de Jesus. Jesus já está a caminho de Jerusalém, onde ele seria preso, julgado, condenado e crucificado, cumprindo as promessas, as profecias do Velho Testamento e se oferecendo em sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quando nós celebramos o culto a Deus como igreja, celebramos essa obra que Cristo fez. E quando Mateus registra essa passagem, Mateus registra exatamente nesse momento que Jesus já está caminhando para Jerusalém. Por cerca de 3 anos, os discípulos de Jesus, aqueles chamados apóstolos que estiveram mais perto, no círculo mais íntimo de Jesus, ouviram Jesus dizer, durante esse período, cerca de 3 anos juntos, ouviram Jesus falar sobre os valores do reino de Deus, sobre a salvação dos pecadores e sobre a necessidade de entregar sua vida para que todo que nele cresce fosse resgatado da sua condenação. Esse foi o ensino de Jesus, e Jesus fez isso porque Jesus estava não só alcançando o coração daqueles homens, mas estava preparando aqueles homens, aqueles 12 homens, para que eles dessem continuidade na liderança da igreja, depois que Jesus, ressuscitado, voltasse para o céu. Então, Jesus traz toda essa informação e trabalha com eles essa informação ao longo de 3 anos. Mas eram homens, como nós, com as nossas limitações, e eles tinham algo em mente quando olhavam para Jesus, e aquilo que eles tinham em mente, um conceito pré-concebido, uma ideia que estava na mente deles, e que os impedia de entender aquilo que Jesus estava falando. Eles estavam com uma visão curta acerca do alcance do reino de Deus. Enquanto Jesus falava sobre eternidade, os discípulos pensavam em um reino imediato. Enquanto Jesus falava de céu, os discípulos pensavam em um reino terreno, levar Jesus para o trono de Jerusalém. Enquanto Jesus falava da salvação para todos os povos, os discípulos pensavam na restauração do reino a Israel. Enquanto Jesus falava e mostrava que valorizava a todas as pessoas, independentemente da sua formação, classe social ou limitações, os discípulos pensavam na necessidade de que Jesus se revelasse aos homens influentes. Afinal de contas, precisamos levar Jesus para o trono. E homens influentes, pessoas influentes, vão nos ajudar a fazer com que isso aconteça. Então, Jesus tem um plano. Jesus busca revelar esse plano aos discípulos. Mas os discípulos estão com outra ideia e não conseguem ouvir Jesus. Por isso, parar para dar atenção a crianças, Jesus está caminhando.
Jesus está falando sobre muitas coisas, mas está caminhando para Jerusalém. Ele está se relacionando e deve se relacionar com pessoas importantes. É isso que está na cabeça dos discípulos. Parar para dar atenção para as crianças parecia aos olhos dos discípulos uma perda de tempo. O trono de Israel, que Jesus não queria, parecia mais importante para os discípulos do que as pessoas que estavam pelo caminho, aquelas que Jesus de fato queria alcançar. Então a gente percebe, ao olhar para esse texto, que Jesus tem um propósito. Jesus está caminhando numa direção, ele tem um objetivo. Os discípulos estão junto com ele, embora caminhando com ele, embora desejando aprender dele, mas tinham outra coisa em mente. Irmãos, nós vivemos tentações semelhantes às dos discípulos que participavam do ministério terreno de Jesus. E meditando nesse texto, isso chamou a minha atenção. Como igreja, vivemos essa necessidade de administrar uma estrutura de ministérios, departamentos, atividades, administrar a estrutura física da igreja, a necessidade de que esses ministérios e departamentos promovam programas, e o objetivo dos programas é atrair a atenção das pessoas, e se isso já não sobrecarregasse sobremaneira a estrutura da igreja, nós ainda temos um agravamento disso, né? Com o advento das transmissões, né? Eu não faço ideia de onde está chegando a transmissão desse culto agora. Eu não faço ideia de quem está do outro lado da transmissão assistindo. Então, com esse advento da transmissão, o problema e essa tentação ainda pioram. Por quê? Porque o culto que é transmitido, quem está do outro lado pode estar dentro do carro com um celular, pode estar na sua sala sentado em frente à TV. O culto que é transmitido precisa ter uma dinâmica que prenda a atenção de quem está do outro lado. E aí, além de cultuar, além de organizar o culto, a igreja ainda precisa ter essa preocupação, porque afinal de contas isso é importante. Nós temos ouvido sistematicamente de pessoas que têm se convertido, às vezes na sala da sua casa, às vezes dentro do carro, com um celular assistindo um culto. Então, esse trabalho é importante, isso leva o evangelho mais longe. Só que a gente vive essa tentação. O que é mais importante? Em alguns momentos temos que decidir entre aquilo que funciona para quem está presente, no sentido de promover a adoração a Deus, e aquilo que funciona melhor para quem está do outro lado da transmissão, para que fique atraente. E assim, nessa tentação, muitas igrejas caem nessa sedução de produzir um show que fica mais bonito na TV, mas que não alcança o coração daqueles que estão presentes. A igreja vive sempre essa tentação de fazer aquilo que chama a atenção, aquilo que produz o aplauso, ou nos nossos dias, os likes, e aquilo que de fato alcança, integra, abraça, cuida, acolhe e promove a transformação dos que estão presentes. Jesus não morreu por programas, Jesus não morreu por projetos, não morreu por performance e muito menos por likes. Jesus morreu por pessoas, por todas as pessoas, com as mais diferentes formas de se manifestar, de se expressar. Jesus morreu por pessoas, e Ele quer que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecê-lo, de adorá-lo, de viverem na comunhão da igreja e de servirem a Deus com os seus dons. E quando a gente pensa dessa forma, que Jesus deseja que todas as pessoas sejam alcançadas pela sua salvação, que o conheçam, que todas as pessoas tenham oportunidade de adorá-lo, de viver na comunhão da igreja e de servirem a Deus com os seus dons, nós entendemos que o nosso desafio como igreja é fazer com que isso se torne possível para todas as pessoas. E nós incluímos aqui aqueles que têm um funcionamento cerebral atípico. Não só o autista, mas todos aqueles que têm um funcionamento cerebral diferente.
Por quê? Porque ele só tem um funcionamento diferente. Ele só percebe o seu ambiente, percebe as coisas ao seu redor de uma forma diferente. Como a irmã Lucy bem destacou aqui na sua palavra, eles vão ter os seus sentidos talvez um pouco mais sensíveis. E aí talvez o som que é agradável aos nossos ouvidos esteja alto demais para ele. Que talvez um cheiro no ambiente que esteja agradável para a gente, talvez seja insuportável para ele. E a gente precisa entender que, como igreja, nós precisamos olhar para todas essas pessoas, porque nós temos a responsabilidade de promover a salvação de todas elas. Eu queria abrir um parêntese aqui, porque enquanto nós estávamos cantando, enquanto o culto estava acontecendo, eu estava pensando nisso. Quando a gente se dirige ao culto, ao salão de culto, a gente vem para cá para prestar um culto a Deus, entregar a Deus a nossa adoração e ajudar aqueles que chegam aqui a serem alcançados pela palavra de Deus, ou a gente vem para o culto para assistir e apreciar o culto? Porque a resposta a essa pergunta vai definir como é que a gente se comporta. Se eu venho para prestar um culto a Deus e para que esse culto ele ajude as pessoas que chegam ao culto a entenderem o amor de Deus e a serem alcançados pela salvação, então eu não estarei preocupado se aquilo que está acontecendo, se a luz que está iluminando o espaço, se o tipo de música que está acontecendo, se a movimentação no culto, eu não vou estar preocupado se isso vai estar ao meu gosto ou não. A minha preocupação será em se aquilo que está acontecendo está possibilitando que a mensagem da salvação de Jesus Cristo alcance aqueles que foram convidados, aqueles que estão aqui. E eu estarei preocupado em que a minha atitude de culto, de adoração, de envolvimento com essa obra, de entrega, de consagração da minha vida para que o nome de Deus seja glorificado, que isso esteja sendo aceito e esteja alegrando o coração do Deus a quem eu sirvo. É com esse entendimento, com essa disposição, que a gente precisa pensar no culto. Então, eu preciso acolher como Jesus, e esse é o tema, acolhendo como Jesus. Como igreja, eu preciso fazer isso. E eu quero então olhar rapidamente para esse texto com os irmãos e destacar algumas coisas que estão presentes aqui e que nos ajudam não só a avaliar, mas também a ajustar o nosso comportamento como crentes e como igreja, para que possamos acolher como Jesus. Então, em primeiro lugar, acolhendo como Jesus, para que as famílias atípicas acreditem que serão acolhidas. Verso 13, na primeira parte do versículo, o texto diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Então veja, os pais trouxeram as crianças para que Jesus impusesse as mãos e orasse por elas. Tem um negócio que não ajusta nesse texto aqui, quando nós pensamos no que era o judaísmo dos tempos de Jesus. O judaísmo dos tempos de Jesus, ele era preconceituoso, ele era capacitista, no sentido de quem tinha algum tipo de problema, algum tipo de deficiência, era excluído, e era hipócrita. E isso afetava de maneira direta aqueles que eram diferentes do padrão estabelecido pelo judaísmo. Então, qual era o padrão? O padrão do judaísmo, ele envolvia algumas coisas. Ele envolvia, por exemplo, a questão física. Então, o padrão dentro do judaísmo era o padrão de alguém que era fisicamente saudável, fisicamente, se não perfeito, pelo menos fisicamente funcional. Então, se alguém tinha um defeito físico, era considerado um maldito de Deus, né? E é Deus que paga o pato, né? Também tinha a ver com a idade. Por quê? Porque, nesse caso específico, crianças não eram valorizadas. Por quê? Porque o discurso do judaísmo, ele tinha toda uma complexidade. Se a criança não pode entender isso, então a criança não é alguém que vai receber a atenção. Também o sexo,
né? Valorizados eram os homens, mulheres não eram nem contadas como população. Nacionalidade, então nem se fala. Se não fosse da nação de Israel, então aí que era excluído mesmo. Então, eram questões que envolviam esse comportamento da sociedade judaica. O comportamento social também era algo que definia aí se a pessoa participava ou não daquele grupo seleto. Então, um judeu, adorador do Senhor, mas se ele prestava serviço para Roma, por exemplo, cobrador de impostos, ele era considerado um pecador, vai para o inferno. Por quê? Porque não se comportava da forma como esse grupo religioso estabeleceu como padrão. Quem estivesse fora do padrão era diferente, e o diferente não tem importância e não tem valor, no mínimo. Se ele não fosse perseguido, ele era pelo menos ignorado. Então, no que se refere às crianças no discurso do judeu, eram chamadas de herança do Senhor e futuro da nação. O discurso, portanto, era um discurso bonito, mas na prática as crianças eram marginalizadas, tanto nas questões públicas quanto nas religiosas. Então a criança não tem importância. Ela é a herança do Senhor, é o futuro da nação. Então, quando elas crescerem, deixarem de ser crianças, a gente dá atenção para elas. Era essa a realidade. Então, quando nós olhamos para esse texto tem algo que nos surpreende. O texto diz que quem levava? Os pais. Os pais estavam levando as crianças para Jesus. Por que isso surpreende? Porque um mestre, um rabino, ele não receberia aquelas crianças, ele não daria atenção a elas. Então, naturalmente, aqueles pais não levariam aquelas crianças para um outro rabino qualquer abençoá-lo. Diferentemente, portanto, da postura desses mestres judaicos, Jesus, pelo seu comportamento, pelo seu ministério, ele produziu no coração daqueles pais a certeza de que seus filhos seriam acolhidos e abençoados. Eles não tiveram dúvidas. Talvez eles tenham se surpreendido com o comportamento dos discípulos, mas eles não estão levando os filhos para os discípulos, eles estão levando os filhos para Jesus. Eles sabiam que Jesus os acolheria. A criança é diferente do adulto. Menos capaz? Depende do ponto de vista. Então, se eu pensar que uma criança comparada com um adulto, a gente vai carregar um peso, vai fazer alguma coisa muito complexa, talvez a criança não consiga fazer o que o adulto faz. Mas, por exemplo, uma criança, e me chamou a atenção, né, o testemunho aqui do Miguel Júnior, a respeito do Miguel Neto. Uma criança, ela é capaz de aprender sem dificuldade, sem esforço, 3 idiomas diferentes ao mesmo tempo. Quantos casos nós conhecemos de filhos de missionários que aprendem a língua do missionário, aprendem o inglês e aprendem a língua do campo missionário cristão ao mesmo tempo. Coloca um adulto para fazer isso. Uma dificuldade, aprender uma língua a mais já é um caos. Então, como assim a criança ela tem menos capacidade? Não. A gente precisa avaliar as diferenças, aquilo que está sendo demandado. Então, não, a criança não é menos capaz. Ela só precisa dos caminhos certos e do ambiente certo para que ela possa adquirir o conhecimento e para que ela possa apresentar o seu desempenho. Então, estímulos certos, ambiente certo, caminhos certos, a criança vai revelar a sua capacidade. O cérebro do autista também usa caminhos diferentes. Ele é menos capaz? Não. Ele só usa caminhos diferentes. Em algumas áreas, o autista pode superar em muito o desempenho dos chamados normais. Em algumas situações, ele pode ter um desempenho muito maior, mas ele vai ter algumas dificuldades naquilo em que aqueles considerados normais, e eu sempre digo isso, né? Ninguém é normal.
Esse negócio de que não tem um grupo que é normal, não, ninguém é normal. A gente estabeleceu ali dentro de um determinado padrão de comportamento, aqueles que estão ali dentro são chamados normais. Mas, no mínimo, eu posso afirmar que todos nós somos neuróticos. E quem escapa da neurose, a situação é pior, né? Porque o negativo da neurose escapou agora a palavra, mas é uma palavra terrível, me ajude aí. Tem o neurótico, o psicótico, perverso, exatamente. O negativo da neurose é perversão. Bendita neurose, né? Então, tem alguém saudável? Não tem ninguém saudável. Mas a gente tem aquela coisa ali, dentro de um determinado padrão, a gente considera como normal. Quem foi que disse que o autista é menos? Quem foi que disse que o autista pode menos? Ele só precisa que os caminhos certos sejam utilizados para que ele seja estimulado, para que ele tenha um ambiente próprio para que ele aprenda, para que ele tenha as oportunidades para que ele manifeste onde ele realmente é bom. Acolher como Jesus é, portanto, entender que, primeiro, Deus ama o autista como ama cada um de nós. Deus ama a todas as pessoas. E o funcionamento atípico do cérebro não diminui o amor de Deus pelas pessoas. Segundo, Deus quer revelar o seu amor às famílias atípicas, através de nós, a igreja. Do mesmo jeito que aquelas famílias confiaram que podiam ir a Jesus, que Jesus as acolheria, Deus espera que as famílias venham a nós e que sejam alcançadas pelo amor de Deus. Terceiro, precisamos ir além do discurso, para que as famílias venham a nós como foram a Jesus. Precisamos, enquanto igreja, viver de modo a que famílias atípicas ouçam falar dessa igreja, venham visitar a igreja e, visitando, digam: aqui existe um lugar para nós. E isso começa a partir da nossa conscientização, de cada membro da igreja. Precisamos fazer isso. Precisamos trabalhar para que sejamos uma igreja que acolhe como Jesus. Segundo, acolhendo como Jesus, entendendo o que realmente importa para o reino de Deus. Verso 13, na parte B, até o verso 14, nós lemos assim: mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Qual a razão que levou os discípulos a repreenderem aqueles pais e a tentarem impedir as crianças de chegarem até Jesus? A razão que levou os discípulos a fazerem isso, a repreenderem os pais com suas crianças, era a ideia de que Jesus estaria perdendo tempo se parasse para atender as crianças. Essa era a ideia. Então, eles tinham uma intenção boa. A intenção é que aquilo que é o principal na cabeça deles, aquilo que é o principal aconteça, e qualquer coisa que não seja o principal deve ser retirado, para que o principal aconteça. Na cabeça dos discípulos, o principal era que Jesus caminhasse para Jerusalém, se envolvesse com as pessoas importantes e se assentasse no trono. Essa era a ideia. Então, parar com aquelas crianças seria perda de tempo. Assim também pensavam em relação às mulheres. Dar atenção para as mulheres era perda de tempo. E eles só não pensavam dessa forma em relação aos doentes, porque quando Jesus encontrava com um doente, encontrava com uma pessoa que tivesse uma deficiência física, a expectativa dos discípulos era que Jesus manifestasse o seu poder e curasse. E se ele curou, ele fez um milagre. E se ele fez um milagre, ele promoveu o ministério. Opa, a coisa está ficando boa. E a gente não está dizendo com isso que aqueles discípulos eram maus. O que a gente está dizendo é que eles tinham uma compreensão equivocada daquilo que deveria ser o ministério de Jesus. Eles não tinham se atentado para o fato de que entre eles, os discípulos, os apóstolos, haviam pescadores. Pescadores eram homens simples. Havia um publicano, alguém que era considerado um extremo pecador entre os judeus. E havia um zelote, que era um partido do judaísmo, que era extremamente violento, que combatia contra Roma, que cometia assassinatos.
Era essa turma que Jesus chamou para ser os apóstolos. Então, vamos pensar aqui. Sem esforço nenhum, Jesus conseguiria discípulos com mais qualificação do ponto de vista da sociedade judaica do que aqueles discípulos que estavam ali. Então, por que Jesus escolheu aqueles discípulos? Se ele poderia ter escolhido pessoas com mais capacidade. Jesus escolheu aqueles discípulos, primeiro, para revelar que Deus valoriza cada ser humano. Então Jesus escolhe aqueles que são mais simples, para mostrar que Ele ama a todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que tinham grandes limitações. Jesus escolhe aqueles discípulos para revelar que Deus capacita aqueles que confiam nele. Pedro se tornou o líder daqueles discípulos, daqueles apóstolos. Pedro foi uma pessoa extremamente importante na história da igreja, mas era um indivíduo bruto, de pouca letra. O que Deus fez através da vida dele? Jesus fez isso para revelar que Deus não olha com um olhar preconceituoso da sociedade ou da religião. Então Jesus não escolhe aqueles que eram bem vistos, que contavam com a confiança, que eram honrados pela sociedade. Jesus escolhe aqueles que eram pequenos aos olhos da sociedade, para mostrar que Deus valoriza não aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos na essência, criados à imagem e semelhança de Deus. É isso. Então, por isso Jesus escolhe aqueles discípulos, mas eles não se tocam disso. Eles não percebem que eles eram pessoas simples. Jesus não precisava de pessoas famosas. Por isso Jesus os repreende e chama a si os pequeninos. Jesus não precisava do apoio dos poderosos do seu tempo. Ele buscava a todos os que reconhecem nele a mão salvadora de Deus. Esse era o elemento indispensável para caminhar com Jesus. Se reconheceu que Jesus é o Salvador, que em Jesus a promessa de Deus se cumpre, então é esse que Jesus quer. E Ele vai abençoar, e Ele vai transformar, e Ele vai capacitar, e Ele vai promover a sua glória através daquela pessoa, que originalmente talvez não fosse tão valorizada pela sociedade. E a igreja que Ele estava formando através daqueles discípulos, precisava saber disso e viver isso. Meus irmãos, não podemos errar onde a sociedade preconceituosa e corrupta que nos rodeia tem errado. Então, sofrer preconceito na fila, né, do mercado, na fila do banco, bom, isso aí a gente não pode nos surpreender. Agora, sofrer preconceito dentro da igreja não pode acontecer. Então, a gente precisa de informação. Então, se a igreja não recebe informação, a igreja peca, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. É isso que a Bíblia diz. Então, precisamos do conhecimento, mas precisamos atentar e abraçar o conhecimento que nos é trazido e permitirmos que Deus opere a transformação nas nossas vidas e nos nossos corações, para que nós sejamos a igreja que Ele espera que sejamos. Não podemos errar onde a sociedade corrompida tem errado. Jesus não apenas ama cada pessoa autista, mas Ele quer se revelar e revelar a sua glória na vida de cada autista e através da vida de cada autista. Não é apenas pensar, não, nós vamos acolher o autista aqui para que ele se sinta bem. Não, nós vamos comunicar a ele da forma como ele precisa que seja comunicado, o evangelho da salvação de Jesus Cristo, para que ele creia, para que ele seja transformado, para que o Espírito Santo habite no coração dele, para que o Espírito Santo conceda a ele dons, e ele possa servir a Deus e glorificar o reino de Deus. Parece difícil isso acontecer? Não é difícil não, meus irmãos. Nós temos descoberto, e eu louvo a Deus por isso, nós temos descoberto muitos pastores na nossa denominação batista, homens de Deus que estão conduzindo e liderando igrejas e que são autistas.
Então tem alguma dificuldade, essa igreja não entendeu ainda, e ele não tinha sido diagnosticado ainda, então ele não se entende por que ele não consegue ficar na porta abraçando os irmãos. Ele ama a igreja, ele ama o reino de Deus, mas o tal do abraço, para ele não dá. Talvez ele tenha outras dificuldades, mas é um homem de Deus que tem abençoado a igreja. Nós temos encontrado tantos outros líderes em nossas igrejas, pessoas que às vezes querem trabalhar no som. Por quê? Porque ali, olha, é um lugarzinho fechado, pouca gente ali dentro. E a pessoa está ali lidando com a aparelhagem ali, está cuidando da luz, cuidando da transmissão, cuidando da projeção, e não tem ninguém ali tocando nele, não tem ninguém para conversar com ele, ele está tranquilo, ele está servindo a Deus. A gente tem esse entendimento? A gente precisa ter, porque não é apenas uma questão de acolher para que o autista se sinta bem entre nós, é dar a oportunidade para que Deus glorifique o nome dele através desse autista, e que capacite esse autista para que ele, como um filho de Deus, ungido pelo Espírito Santo de Deus, realize a obra de Deus e glorifique a Deus. Então Jesus diz: deixe vir a mim as crianças, deixe vir a mim os diferentes, e não os impeçais. Não coloquem barreiras para que eles venham a mim, não permitam que haja barreira. Se você enxergou uma barreira e você pode removê-la, remova essa barreira, porque a igreja precisa amar aqueles a quem Deus ama. E em terceiro e último lugar, acolhendo como Jesus, comunicando com amor. Me chamou a atenção olhar para esse texto, como é que ele termina, porque os pais vêm trazer as crianças para Jesus, os discípulos tentam impedir, Jesus diz: parem com isso, deixe as crianças virem a mim, e o texto diz que depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O texto não dá mais detalhes, né? Mas eu fico imaginando, quantas crianças vieram, né? Eu fico imaginando aquela criançada que veio aqui à frente agora. Essas crianças não chegaram perto de Jesus em uma fila indiana, né? Quietinhos, esperando que Jesus pusesse as mãos. Nenhuma criança é assim. Aquelas crianças correram para Jesus, e eu fico imaginando aquelas crianças correndo em volta de Jesus e abraçando Jesus, e Jesus abraçando aquelas crianças, impondo as mãos sobre elas, orando por elas antes de despedi-las. Isso tem um valor e tem um significado. Primeiro, que a imposição de mãos entre o povo judeu tinha um significado. Ou alguém estava sendo consagrado ao ministério, consagrado para se tornar rei, enfim, para alguma obra específica, ou para promover cura, né? Jairo pede a Jesus para ir na casa dele e impor as mãos sobre a filha dele para que seja curada, ou então concedendo uma bênção espiritual. Então, o gesto de Jesus com aquelas crianças mostra que a bênção espiritual estava acessível aos mais frágeis, estava acessível àqueles que eram menos valorizados, estava acessível aos diferentes. É isso que Jesus mostra. Mas Jesus não faz isso de longe. Jesus acolhe essas crianças, ele abraça essas crianças. Ele não faz um discurso teológico que satisfaria a mente e o coração dos intelectuais da sua época. Não, ele abraça aquelas crianças. Ele ora por elas. E certamente numa linguagem que elas pudessem entender. Impõe as mãos sobre elas, as abençoa. O que Jesus está fazendo? Ele não apenas acolhe, mas ele comunica amor. A criança aprende mais pelo lúdico e pelo afeto do que pelo discurso. O que Jesus está nos ensinando? Ele está ensinando que eu preciso comunicar o amor de Deus do jeito que aquela pessoa que precisa desse amor entenda. Então, a máxima da comunicação, ela vai dizer que comunicar não é o que você diz, é aquilo que o outro entende. Então, Jesus valorizou aqueles pequeninos e investiu em suas vidas de maneira que elas pudessem compreender o amor de Deus. Por isso ele as acolhe. É preciso que a gente entenda isso. Nós queremos comunicar o Evangelho aos autistas? Queremos mesmo?
Nós estamos entendendo nesse momento que essas pessoas que têm um funcionamento atípico cerebral, não é uma deficiência mental, é um funcionamento atípico, funciona de maneira diferente. Nós queremos, de fato, nós entendemos que Deus ama cada uma dessas pessoas e que elas precisam conhecer o amor de Deus. Então, tem algumas perguntas que a gente precisa responder. Primeira delas, por que caminhos eles entenderão a mensagem do Evangelho? Como é que a gente consegue comunicar para eles? Será que é desse jeito aqui, todo mundo sentado e o pastor pregando? Nesse ambiente mesmo aqui? Ou será que tem que ser de outra forma? Tem que ser com uma fala diferente? Tem que ser utilizando recursos visuais? Como é que eles precisam? Outra pergunta: quais são então os recursos necessários? Eu preciso de som, eu preciso de uma TV, eu preciso de uma sala com alguns recursos didáticos que são específicos, e aí os profissionais vão nos auxiliar nisso. O que mais que eu preciso responder? Aquilo que está presente no ambiente ajuda o autista a entender o amor de Deus, a mensagem está sendo passada, ou atrapalha? Tem um ruído, tem um cheiro, tem uma textura, o que está deixando ele incomodado? Se nós não tivermos essas preocupações e responder essas perguntas, então será apenas discurso, meus irmãos. E quando a Bíblia me diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, quando eu ouço, por exemplo, testemunhos, como o que eu ouvi da Casa Viver, lá em Costa Barros, de um menino que foi admitido naquela casa, ele tinha acho que 11 anos de idade, e ele não sabia ler. E então, um oficial da Marinha, que tomou conhecimento da situação, se colocou como voluntário para ir à Casa Viver toda semana, para dar reforço escolar para aquele menino, porque ele disse, com 11 anos de idade, sem saber ler, se ele não for cuidado agora, a única empresa que vai admiti-lo é o tráfico. E ele então, toda semana, deixava os seus afazeres e ia lá para ajudar aquele menino a aprender a ler. E o menino aprendeu a ler, e o menino conseguiu caminhar na escola. Isso é dedicação. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então, o que é que os autistas que Deus trouxer para abençoar a nossa igreja, o que é que eles precisarão? Será que algum deles precisará de uma atenção especial, particular? Estamos dispostos a fazer isso? Jesus nos chama para sermos igreja. E ser igreja é investir naquilo que Deus ama. Ser igreja e cumprir a vontade de Deus não é necessariamente ter um canal no YouTube com milhares de seguidores. Ser igreja pode significar ter uma pessoa sendo cuidada de forma individual, para que daqui a alguns anos ela possa ter um entendimento, um ajuste, desenvolver habilidades e consiga não só compreender o amor de Deus, mas consiga servir a Deus em comunhão. Somos chamados para um grande desafio. Quando a igreja composta de judeus entendeu que aquela palavra de Jesus não era brincadeira, que o evangelho deveria ir em Jerusalém e depois em Samaria, aqueles malditos samaritanos, depois de alcançar a Judéia e por fim o mundo inteiro, quando eles compreenderam que isso não era uma brincadeira de Jesus, que isso era sério, eu imagino quanto eles tiveram que ajustar dentro deles para que isso acontecesse. Deus está nos dizendo que Ele quer que a igreja alcance os atípicos, que a igreja alcance as famílias atípicas, que a gente se ajuste de modo a que o culto não seja mais apenas para agradar o nosso gosto, mas que seja uma ferramenta através da qual a gente glorifica a Deus e promova a salvação. Que o Senhor trabalhe isso em nossos corações, porque se fizermos assim, então cumpriremos o propósito de Deus e seremos uma igreja que acolhe como Jesus. E aí, essas famílias, que diferentemente da família
do Miguel, que diferente da família do Miguel, que conseguiu se manter firme mesmo com as situações adversas na igreja, mas famílias que teriam dificuldades, como tantas que não conseguem participar de um culto. Que a nossa igreja escreva uma história diferente para essas famílias, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus.